Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre as 7 vantagens de se realizar o diagnóstico de gestação de forma precoce, ou seja, com 40 dias após a retirada dos touros do rebanho de cria. A primeira vantagem é a antecipação de receita, ou seja, as categorias que entraram solteiras, ou seja, sem cria ao pé, sem terneiro, sem bezerro ao pé, elas num manejo, considerando um manejo eficiente e ideal, essas fêmeas já têm boa condição corporal, uma condição corporal 4 a 4,2. Então, as que forem diagnosticadas como vazias já estarão aptas para a venda, para frigorífico. Então, se antecipa uma receita sem a necessidade de usar pastagem de inverno. E aproveitando ainda que estamos na saída, saímos do verão e entramos no outono, a qualidade do pasto ainda mantém a condição corporal dessas vacas. Quando começar a ocorrência de geadas e esfriar, a gente sabe também que essas vacas em campo nativo tendem a dar uma reduzida na sua condição corporal. Então, a primeira vantagem é a antecipação da receita. A segunda vantagem é a categorização do rebanho de cria conforme os objetivos que se pretende atender, dividindo o rebanho de cria em 3 categorias principais. Primíparas, que são as novilhas entoradas pela primeira vez, que vão ser mães pela primeira vez agora em 2021. Secundíparas, que vão ser as mães pela segunda vez, vão parir o segundo terneiro em 2021. E as multíparas, que têm 3 ou mais, terão o terceiro ou mais partos em 2021. Então, essa categorização, além disso, nós precisamos categorizar essas fêmeas em paridas no início, que vão parir no início da estação de parição em 2021 e as que vão parir no final. Por quê? Para que os rodeios de cria, os potreiros, essas vacas que vão parir no cedo, as primeiras paridas no cedo estejam no potreiro, as primeiras paridas no tarde estejam em outro potreiro, as secundíparas paridas no cedo estejam em um potreiro, as secundíparas paridas no tarde estejam em outro potreiro. Por quê? Chega em agosto, quando começa a aparição, o campeiro, o colaborador, o peão, ele vai ir somente neste potreiro onde tem vacas paridas no cedo, estimativa de vacas para parir no cedo. Com isso ele consegue ir mais vezes, consegue assistir melhor essa vaca e auxiliar o processo de parto e também a curada dos terneiros de forma mais imediata e com menor intervalo entre a aparição e a primeira curada do umbigo, que é fundamental para esse terneiro. Além disso, uma grande vantagem do diagnóstico de gestação é a gente poder estimar a quantidade de novilhas que nós vamos ter novilhas sobre ano, que nós vamos ter que utilizar para a reposição dessas fêmeas vazias. Então, num rebanho de 1.000 ventres, se deu 20% de vazias, ou seja, 80% de prenhez, a gente necessita de 200 novilhas para repor, isso considerando somente a quantidade de vacas vazias. No entanto, a gente sabe que tem uma quebra do toque ao nascimento, que ela varia aí entre a média das fazendas que a gente atende entre 8% até 12%. Então, considerando uma de 8%, nós temos aí mais 80 vacas vazias que foram diagnosticadas como prenha no toque, mas não vão dar o terneiro, então não vão parir. Então, a gente tem 280 vacas vazias que precisamos retirar ela do rebanho e, por consequência, utilizar novilhas. No entanto, esse rebanho, exemplificando, para ficar didático, esse rebanho já vem tendo 80% de prenhez ao longo dos anos, então ele tem uma quantidade de novilhas sobre ano de 360. Então eu tenho 360 novilhas e vou precisar de 280 novilhas para repor. Ou seja, o toque me permitiu também saber que eu tenho 80 novilhas que eu posso ir ao processo da engorda, isso depende do caixa de cada propriedade, posso colocar na passagem de inverno e engordar, ou se o caixa não permite, já realizar a venda dessa novilha, já mesmo semanas após a realização do toque. Além disso, também uma outra vantagem da realização do diagnóstico de gestação é a identificação de vacas CUT, que são vacas que vão criar o último terneiro, ou seja, vacas velhas, vacas que tiveram problema de ubre, tiveram problema na amamentação, então se coloca essas vacas num potreiro à parte, A sua grande maioria das vacas são vacas com problema de dentição, vacas velhas, Uma forma também prática de identificar é normalmente a geração que se está desmamando, já se avalia as vacas da geração, em fazendas onde se marca o ano de nascimento, ou se tem um brinco para identificar o ano de nascimento dessas vacas, a geração delas, a gente consegue, quando se está desmamando agora a geração 2020,
as vacas carimbo zero podem ser avaliadas a dentição para saber que vacas têm condição de seguir no rebanho ou realmente vão virar CUT, vão criar o seu último terneiro, e nisso a gente tem que deixar elas num potreiro à parte, longe de touros, né? E também um potreiro, como a maioria dessas vacas que vão estar nesse lote tem problema de dentição, tem que ser um pasto mais brando, mais fino, como a gente diz no Rio Grande do Sul, para que essa vaca não sinta tanto e consiga se alimentar e ter uma boa condição corporal. Então, pessoal, apesar da gente considerar o ano safra maio, né, porque é quando a gente termina de desmamar os últimos terneiros, sim, o mês de abril ele é fundamental e o diagnóstico de gestação, que é o que nós estamos falando neste vídeo, ele é fundamental para organizar toda a fazenda, ela sendo de cria ou se completo, para os próximos 12 meses, porque vamos saber a quantidade de novilhas que temos que utilizar, vamos saber a quantidade de vacas vazias que temos para vender e, por consequência, vamos saber a quantidade de animais que vão entrar na pastagem de inverno, né? E para saber quantos novilhos vamos poder colocar nessa pastagem de inverno no sistema de ciclo completo ou quantas terneiras e novilhas vamos poder colocar na pastagem de inverno se esse sistema apresenta área de pastagem de inverno suficiente para recriar essas novilhas e terneiras nesse inverno. Pessoal, então a gente acredita muito, o objetivo desse vídeo acredita que não está em tecnologias novas, a grande solução da pecuária não está em tecnologia nova, mas sim ter a disciplina para fazer tecnologias já consolidadas. O diagnóstico de gestação ele é uma tecnologia extremamente consolidada e a gente, quanto mais cedo e consegue identificar o resultado de prenhez no sistema de ciclo completo e cria, mais precocemente estamos tendo os dados para planejar o próximo ano que vamos trabalhar. Então é muito importante ter o diagnóstico de gestação, fazer o diagnóstico de gestação o mais cedo possível, né, para que a gente consiga ter resultados e principalmente planejamento antes do inverno, que é o momento inverno ou a seca, os momentos mais desafiadores para uma vaca gestante, né? Então, pessoal, muito obrigado, nos sigam nas redes sociais, pecuariaprm, @pecuariaprm, e no nosso site também, que é pecuariaprm.com.br. Um grande abraço a todos, uma boa semana e espero que possa ter compartilhado com novos conhecimentos e pontos de vista a todos da pecuária. Um grande abraço, uma boa semana a todos.